que a gente precisa. Tudo certo? Então vamos nos preparando, deixando nosso coração se aquiete, que nós possamos nos ligar aos mentores amigos da casa, os nossos mentores individuais, fortalecendo assim, mais uma vez, a nossa existência através do Evangelho de Jesus. Assim seja. Hoje nós vamos usar o livro Coragem e o tema dele é Jesus e o Mundo. Nesse sentido, gente, primeiro a gente precisa explicar um pouquinho por que ele coloca Jesus e o mundo. Para quem não conhece, né, Jesus é o arquiteto do planeta Terra, do mundo onde nós escolhemos para reencarnar e evoluir. Como arquiteto do planeta Terra, ele tem um cuidado especial, onde ele escolheu os espíritos que precisavam ali reencarnar para a evolução. Quando Jesus faz o planejamento reencarnatório, ele coloca as pessoas da Europa que teriam sofrido abandono, perdas, às vezes uma questão moral, e ele convida então para reencarnar também aqui, no nosso Brasil. Ele convida povos que precisavam de evolução, e aí ele vai formando o planeta Terra. Nesse sentido, ele viu que a humanidade estava se perdendo. Ele tinha mandado vários emissários através do Pai Criador para nos auxiliar, porque nós éramos extremamente primatas, extremamente ignorantes, e ele então vem, manda Moisés e outros profetas para ir harmonizando o planeta que ele ajudou a elaborar. Só que ele viu que quando Moisés veio, ele deu uma boa segurada na nossa lado primata, porque nós somos ainda muito primatas, embrutecidos, vaidosos, materialistas. E Moisés veio então dar uma segurada em tudo isso, mas através do medo. E passou-se um tempo, a gente deu uma melhoradinha. Começou-se a ter uma civilização mais equilibrada. Só que faltava o lado amoroso, faltava o lado mais humano, que é a nossa maior característica e que a gente não pode perder isso. E ele então se propõe a reencarnar na Terra. Jesus, gente, é um espírito de uma grandeza maravilhosa, de uma esfera maravilhosa, de uma sutileza material e espiritual que nós não temos como dimensionar. A gente só imagina, mas a gente não tem essa grandeza. A gente não tem condições de entender a beleza e a grandeza de Jesus. E ele então coloca junto ao Pai Criador que ele quer vir ajudar a humanidade. E ele se propõe a pegar o melhor do planeta Terra e vir passar pelas mazelas materiais que ele não tinha a menor necessidade de passar. Imagina hoje um de nós ir visitar um lugar bem precário, na África, na Etiópia, alguma coisa assim. Imagina o que nós já conhecemos desses países. Como que nós nos sentiríamos? Não tem evolução, não tem tecnologia, não tem saneamento, não tem comida. Hoje, como é que nós nos sentiríamos visitando esses países? A água acho que a gente já levava no bolso, né? Porque a gente não teria confiança de tomar água nesses lugares. Seria doloroso para nós? A gente ia chegar lá e falar, ô passeiozinho danado que eu escolhi, né? Imagina Cristo, 2000 anos e tanto atrás, com toda a evolução dele, reencarnando na Terra. Deve ter sido difícil. Mas foi um gesto de amor. E aqui no livro ele diz, se Jesus
com toda a sua grandeza, se propõe a reencarnar por 30 e tantos anos no planeta Terra, é porque ele confia em nós. Olha que coisa linda que Emmanuel coloca. Ele tem tanta confiança de que nós vamos corresponder, que ele fala: eu vou para lá, eu vou ensinar, eu vou passar para eles o que eles precisam neste momento. Tal a confiança que Jesus depositou e vai sempre depositar em nós. E ele fala aqui que o planeta Terra é a escola das almas. Nós sabemos que nós não estamos aqui pela primeira vez. E que também nós não temos esse rostinho mais bonitinho, o corpinho mais aprimorado, sempre. Nós éramos primatas selvagens, eram mais animalizados do que humanos. E através das nossas existências a gente vem se modificando, a gente vem se aprimorando, tanto intelectualmente como fisicamente. Então ele diz: o planeta Terra é a escola das almas. Só que nós chegamos num ponto, o planeta já tem mais de 5, 6 mil anos. Nós aqui estamos por Cristo por 2.000 anos e 26. Que não dá mais para a gente ter as mesmas características que a gente tinha no passado. A gente tem um aprimoramento físico que, infelizmente, muita gente tenta dissolvê-lo, tenta regredir ele. Quando a gente olha a colocação de espíritos que se encontram em estado de animal, que se querem caracterizar como um animal, a gente está vendo na internet aí, colocam rabo, colocam patas, colocam... Gente, não dá mais para a gente colocar uma situação dessa. Quando a gente vê uma pessoa pisando voluntariamente na cabeça da outra, não dá mais para colocar isso na nossa vida. Quando a gente vê uma pessoa que por outro ter olhado dá um tiro na pessoa, não dá mais para a gente ver isso. E a gente esquece que a evolução é um convite do Pai Criador. Que o planeta Terra, ele foi escolhido e por merecimento de estarmos aqui. O planeta Terra já esteve mais primata do que ele é hoje. E ele vem evoluindo e nós estamos tendo a chance de ter evoluindo junto com ele. Não é à toa que Jesus coloca no Evangelho que diz: bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Ele não diz herdarão os céus. Vão ter a oportunidade de reencarnar na terra melhorada, numa terra mais amorosa, mais aprimorada, mais humana. E nós, às vezes, pela nossa pequenez, nós teimamos em ser primatas. Nós teimamos em ser primatas quando cutucam o nosso moral, quando cutucam a nossa vaidade, quando mexe no nosso patrimônio, ou não. A gente vira uma fera de repente. E aí é um convite de Jesus, o que é? Se aprimore, se melhore, progrida, para que você possa ter aquela passagem, né? Para passar para um mundo melhor, mais regenerado, um mundo onde a gente procura o quê? O que a gente mais procura na vida? Pode falar, o que a gente mais procura na vida? Paz. Só que quem proporciona a paz? A gente vai na farmácia, gente, me dá 2 quilos de paz. Mercado, talvez? Né? Não tem. Quem promove a paz? A gente. Quem engole na hora da vaidade um desaforo, dizendo assim: vale a pena, deixa a minha paz aqui, deixa eu ter paz. Quem na hora de uma disputa de trabalho não fica irado, não se movimenta em energias negativas e depois a gente fala assim: eu quero paz.
como se fosse cair do céu. Ela tem que ser promovida por nós. Ele diz aqui: eu confio em vocês. Eu confio na fé que vocês têm. Eu confio no progresso que vocês escolhem para vocês. Só que nós não estamos confiando em nós mesmos. A gente está muito de palavra, de planejamento, mas de muito pouca ação. Muitas vezes é melhor perder do que ganhar, gente. Muitas vezes. Mas a gente parece que sabe, mas não aplica. Serve para o vizinho, mas não para nós. Não, mas eu não vou deixar barato isso. O que é deixar barato isso? Eu deitar minha cabeça no travesseiro e saber que nada aconteceu da minha mão? O que Francisco, a prece dos franciscanos nos diz? Que eu possa amar mais do que ser amado, que eu possa perdoar mais do que eu seja perdoado. Tudo isso para nós é palavra, é leitura linda, mas que não é vivida. Não é vivida. E ele fala aqui: quantos que nós soubemos que foram embrutecidos, que viraram auxiliares do Cristo. Aí a gente já vê Paulo de Tarso. Vamos por um exemplo, né? Ele era perseguidor do cristianismo, depois ele vira, acorda e vira um defensor, uma pessoa que leva a palavra depois. Nós não podemos ser essa pessoa? Vocês acham que Chico Xavier teve uma vida fácil? Foi fácil para ele, tranquilo? Se Chico foi órfão, lendo pela lei de ação e reação, ele deve ter sido castigado? Ou ele estava resgatando? Se ele sofreu na mão da madrasta, ele foi simplesmente negligenciado pelo pai? Ele passou o que ele tinha que passar e se transformou em quê? A luz do nosso país, a luz do Espiritismo. Ele não podia ser ferro e fogo também? Pelo que ele passou? Ele não podia acusar o Pai Criador por ter sofrido? Ele, através do entendimento, ele disse: eu preciso pegar a minha dor e transformar em amor. E foi o que ele fez a vida inteira. Se ele fez, por que a gente não pode? A gente pode. E ele diz aqui para nós: como que pode uma pessoa que tem mais conhecimento não auxiliar a que tem menos conhecimento? Quantas vezes a gente faz isso? A gente vê uma pessoa sofrendo, a gente vê uma pessoa com dificuldade, a gente sabe o caminho que ela pode ser auxiliada e a gente diz: isso não é problema meu. Eu achei meu caminho, ele vai achar o dele. Eu não tenho vício, aí eu não tenho paciência com quem tem. Mas se eu procurar no meu eu, quantos vícios eu tenho? Mas como eles não são visíveis, eles não são prejudiciais, né? Aí tudo pode. Eu falo para um viciado: não pode usar droga, você está na perdição, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu chego em casa e tomo minha Coca-Cola, que eu não consigo ficar sem. Tira a Coca-Cola, tira a mania de limpeza, tira aquela mania de organização, tira o jeito de você levantar da cama todo dia do mesmo jeito. Isso é vício, gente. E aí eu me acho no direito de julgar o outro. Veja a dificuldade que ele passa, a luta que ele passa. Não pode fazer nada? Ore por ele. É o que a gente pode fazer. Mas a gente amaldiçoa. Olha lá, olha, largado. Tá? Sabe lá o que ele passa na rua? As intempéries que ele passa, as dores que ele passa, as saudades que ele passa da família. Nada disso a gente leva em consideração para lançar um olhar de piedade. Piedade. Mas a gente acha que ele é que acabou a vida dele. Acabou.
Mas a gente não pode ter piedade. Quando ele fala que, como eu me titulo o bom, eu sou uma pessoa boa. Eu brinco muito com minhas alunas, né? Quando eu faço o trabalho delas lá no artesanato, eu já levo mais ou menos mastigado. Eu sou uma pessoa boa. A gente se acha uma pessoa boa. E quando a gente acha uma pessoa má, o que a gente faz? Nossa, aquela pessoa, eu não gosto de conviver. Quando foi que Jesus se isolou? Ele foi colocado várias vezes em teste quando ele sentou com os fariseus, quando ele comia com quem as pessoas não lavavam a mão. Por que ele se assenta com fulano que é de má vida? A casa espírita dá chance para todo mundo trabalhar? Dá. Às vezes a pessoa fala, mas você conhece, ó, é meio estranhinho, tem uma vida meio assim. Eu falei, mas é esse que tem que trabalhar, é esse que tem que vir, é esse que tem que ouvir. A gente que faz o evangelho não é santo. Em casa, gente, a crítica vem, ó, vai, fala bonito lá no evangelho, quero ver aqui. É ali que a gente tem que fazer, é na chance de preparar um evangelho que a gente escuta e se melhora. É a hora que a gente levanta a mão lá dentro de uma câmara de passe e enche de amor, desejando intensamente que essa pessoa melhore, sem nem conhecer a história daquela pessoa. Tudo isso é um exercício. Exercício que quem nos mostrou? O Cristo. Por isso ele teve que reencarnar. Por isso que ele teve que vir aqui para nós. Para mostrar. Ele entrava e saía de todos os lugares. Só que Jesus, diferente de nós, a gente até vai. Olha, tem uma reuniãozinha ali, tal, você tem. Ih, aquele povo meio estranho. Ah, eu vou, vai, eu vou. Eu vou e fico assim, vejo hora de ir embora. Ai, quanta conversa boba. Ih, já chegou até bebida agora nesse aqui. Estou aí, só lascando. E saio dali levando tudo isso para casa. Porque eu tanto critiquei que eu já me liguei. Eu tanto me indignei que eu já me liguei. Eu saio, eu entro limpa e saio suja dos meus pensamentos, da minha vibração. Em vez de aproveitar o melhor, que todo mundo tem o melhor para dar. Todo mundo tem o melhor para dar. Será que no meio de tudo aquilo não saiu nada bom que eu pudesse usar para mim? Ou eu pudesse colocar alguma coisa boa ali? Mas eu prefiro ficar calado, mostrando a minha majestade, né, impecável, mediante os pecadores. Jesus era bem diferente. Ele entrava limpo e saía mais limpo ainda. E ainda trazia um ou dois com ele. Olha que beleza. Quem de nós consegue? Pelo menos uma palavra, né? Para a pessoa lembrar mais tarde. Olha, eu gostei daquela coisa que você falou. Me fez pensar um pouquinho. É nisso que ele está falando. Gente, o mal vence porque eu brinco. Porque o bem é preguiçoso. O bem é soberbo. O bem se acha. Quando o bem começar a sair da ostentação, quando o bem começar a ser o bem realmente, todos nós vamos ter um mundo melhor. Ah, mas me disseram que da transição começa agora. Tem gente que marca até dia, gente. Dia 18 de não sei quanto vai começar a transição planetária. E aí você vê, gente, não é por aí. Essa transição que nós estamos esperando, ela já era para ter acontecido há muito tempo. Ela começou lá para 98 a mexer em todo o tabuleiro. Mas ela depende de quê para acontecer? De nós. Se a gente não se mexe, não adianta. Então, Jesus no mundo, ele veio e ensinou, não mandou emissário, ele chegou pessoalmente. É que nem diz aquele, ele não mandou recado, ele veio e mostrou. Não deixou nada escrito, porque ele vivenciou.
E nós ainda hoje, achando maravilhoso, estamos a barbárie como estamos hoje. Eu venho falando já desde o começo do ano, gente, sobre esses tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo envolvidos e engolidos por energias extremamente negativas. O mundo inteiro, o mundo inteiro. A colocação de uma bomba a ser estourada nunca teve tão perto de acontecer. E aí eu falo, é por causa dos loucos que estão governando? E tem um monte de desequilibrado que pegou presidência. É por causa disso? Quem faz esse povo? Quem faz essa linha de pensamento? Quem ferve nas conversas? Porque eu não sei vocês, mas eu me encontro com, pelo menos por dia, uns 20 presidentes, uns 20 candidatos a presidente do Brasil e de outros países. Vocês encontram também? Vocês não encontram, gente? Gente, tem um buraco ali na frente. Se eu fosse prefeito, eu teria feito buraco do lado não sei o que, eu teria tampado. Todo mundo quer ser presidente e prefeito, mas ninguém sai do lugar para fazer o que te compete, o mínimo. Ideia maravilhosa. E o que nós estamos fazendo para isso? A hora que chega um fermento, a hora que chega uma posição, vamos colocar a nossa parte serenamente. Nós estamos chegando ao ponto de Brasil, que é a maior tristeza de Jesus, porque Jesus escolhe o Brasil. Quando eu falo isso, eu li meu sonho. Quem leu o Brasil, o coração do mundo, sabe o que eu estou falando. Jesus escolhe o Brasil, quando ele projeta o planeta Terra, ele escolhe o Brasil como celeiro do mundo. Celeiro do mundo. E aí ele vê o Brasil brigando com o Brasil. Como que ele pode ficar feliz com isso? Como é que pode dar certo isso? É uma honra reencarnar num país onde Jesus escolhe como celeiro do mundo. Porque aqui, se a gente olhar, gente, tem tudo. Tem tudo. Só não tem o quê? A boa vontade de a gente agradecer a Deus a oportunidade de aqui estar e fazer com que essa pátria seja evangelizada. E isso tem que começar dentro de casa. Isso tem que começar dentro do meu trabalho. Se nós tivéssemos a fé como um grão de mostarda, a gente sabia que o que é nosso, para guardar tudo. A mamãe, quando eu era criança, ficava muito com medo das coisas. Ela dizia assim: filha, ditado antigo que você deve lembrar, o que é do homem, o bicho não come. Se comeu, não era do homem. Aí é que eu digo, tem coisas que são tiradas do nosso caminho, que ia fazer com que a gente se perdesse. E a gente fica uma vida inteira lamentando que a gente perdeu e que nem era nosso. Vamos fazer diferente. Vamos aceitar esse convite de Jesus. O humilde acolhe o orgulhoso. O sábio acolhe o ignorante. O aprendiz dá luz àquele ignorante. Aquele que passa pela saúde engloba e abraça o enfermo. Porque senão nós não estamos fazendo nada. Ou será que a gente vai continuar fazendo com que Cristo invista incessantemente por nós? O convite é feito a toda hora. A toda hora. O exercício da paciência a toda hora. Um filho nos chama, nos solicita 50 vezes, nós estamos exercitando a paciência. Um idoso nosso com Alzheimer, a gente respondendo amorosamente, no exercício da paciência. Quem ganha com a paciência? Eu tenho uma criança
agitada em casa. Aí eu fico ralhando com ela o tempo inteiro. Ela grita, eu grito. Ela grita, eu grito. Ela grita, eu grito. Você quer paz, Lena? Você quer paz? Eu cuidei de uma sogra com Alzheimer. Ela perguntava 102 vezes a mesma coisa. Eu respondia 102 vezes a mesma coisa. A família fazia, já falou para ela? Eu falei, fale de novo, é mais fácil eu falar de novo do que brigar com ela. Já falei isso, a senhora não ouviu? Não ouviu. Fala de novo. Responde e continua. É isso que nós precisamos fazer. Começando em casa, partindo para fora, para que o mundo possa se melhorar. O mundo. Param de se escandalizar tanto e vibrem mais. Para que a gente possa fazer jus ao que Cristo espera de nós. Porque Ele não desiste de nós. Ele confia plenamente que um dia nós vamos evoluir. E evoluir para onde? Para Cristo. Amar o próximo como a ti mesmo. Fazer a vontade do Pai. E lembrando que aquele que tem mais, seja em qualquer situação, material, intelectual, saúde, é de lei dar para quem tem menos. Se eu tenho mais, eu preciso dar para quem tem menos. Veio essa reportagem esses dias, gente, estou fazendo em cima do Evangelho, de um homem que tem não sei quantos milhões, que eu já não sei nem contar o número da velhinha que tinha lá, né? Esse, parece que 10 ou 20% daria para acabar com a fome do mundo. Do mundo. A hora que ele morrer, onde ele vai pôr tudo isso? Ele vai assistir todo o acabar disso aí. Seria o melhor produto, gente. Se 10%, 20% da minha fortuna acabaria a fome do mundo, eu assisto na televisão aquelas raquíticos sem alimento, sem água, sem isso, e eu durmo. A mesma coisa para nós. Quando a gente tiver a nossa mesa farta, lembre de quem não tem. Quando a gente vê uma pessoa com muita saúde, lembra de quem não tem. Quando a gente estiver muito feliz, lembra de quem chora. Dá uma ligada, dá um abraço, dá um sorriso, leva uma pelenta. Porque só assim nós vamos voltar à condição do nosso planejamento. Deus nos planejou para sermos humanos. É isso que Jesus está nos contando. Bom? Então, quem quiser olhar, é a página do livro Coragem, a lição 29. Alguma pergunta? Então, vamos serenando o coração, rogando a Deus que, através do seu amor infinito, possa nos fazer entender as suas palavras. Que nós possamos, com pequenos degraus, burilar a nossa vaidade, morder a língua na hora de falar demais, limpar a nossa alma de todo o mal que nós mesmos causamos. Vamos vibrando neste momento intensamente pelo planeta Terra, tão lindo. Ao estado dos céus, ele é azul, azul do manto da nossa mãe Maria de Nazaré, azul do amor, azul da paz. Senhor, ilumina a cabeça de quem estão nos comandos. Proteja os povos, fortaleça a esperança e a fé em Ti. Vamos voltando ao nosso Pai Brasil, nosso lindo Brasil. Que nós possamos ter serenidade, equilíbrio, entender que todos nós estamos no mesmo Pai. E todos nós precisamos remar pelo mesmo lado. Remar para a vitória da paz do nosso Brasil. Vamos vibrando pelos que se encontram em asilos e orfanatos, vibrando pelos cárceres, vibrando pelas casas de oração, pelos nossos lares, por nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos seus discípulos. Agora sim. Assim seja.
Boa noite a todos. Fiquem